Eu agradeço muito pelo convite, estou super feliz de estar aqui. E no começo a gente até tinha uma impressão errada de que nós estaremos sendo desconhecidas entre todos, né? Mas o Espírito Santo realmente dá uma liberdade tão gostosa, que é o que a gente vê, inclusive, no encontro de casais com Cristo. Uma equipe que se monta para fazer um evento de um sábado e domingo, que parece que se conhece a vida inteira e que vão continuar conversando para o resto da vida, e essa equipe se desmonta e nunca mais existe daquela forma, né? E é exatamente como eu sinto hoje, porque o Espírito Santo e a liberdade dele nos une como família, e apesar de não conhecermos assim pessoalmente, eu tive a oportunidade de ver essas duas últimas reuniões que tiveram, né, com essas duas médicas que falaram, a Andrea e a Vanessa, e foi muito gostoso. Então, um pouquinho de vocês eu já vi. Agora vocês vão ver um pouquinho de mim, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e que o Espírito complete a obra, porque a gente está aqui realmente para conhecer um pouquinho mais de Deus, né? A Vera deu um tema bem legal. Será que consegue agora, Denise, compartilhar a imagem? Que eu achei bem interessante, que era cuidando do coração durante as crises, né? Ah, deu. Então, essa imagem eu tirei, é bastante antiga, para a gente ver que, na realidade, as crises que hoje nós estamos vendo e que nos chocam com tanta facilidade, já existiram em outras épocas, como a gente pode ver, esse hospital de campanha já existiu em períodos anteriores, parece que é uma coisa que nunca existiu e poderia nunca ter mais existido. E a verdade é que quando a gente passa uma crise, a gente sempre acha que é a pior crise que pode existir e sempre é pior para nós do que para os outros. É isso que a gente vai dar uma olhadinha se é isso que realmente Deus quer para a gente, né? Certo, amor. Já tivemos várias crises, como a gente pode ver aí, né? Já tivemos crise espanhola, asiática, a crise do início do HIV, que também não tinha nenhuma do tratamento para ser feito, a gripe suína e agora o Covid. E o que chama realmente muita atenção nessa crise? Primeiro que a gente não participou especificamente nem da crise espanhola e nem da crise asiática. Nós somos jovens, né? Dessa época que vimos o início do HIV, a suína, HN1 e Covid. Entretanto, todas as outras crises foram uma coisa meio localizada, ou local, asiática, suína, oriente, ou de população a princípio específica, como os homossexuais, quando começou o HIV lá na frente. Só que hoje a gente vê que o Covid realmente é uma pandemia que existiu só há quase 100 anos atrás, né? E todas as pessoas de qualquer raça, nível ou nação, com dinheiro ou sem dinheiro, está exposta da mesma forma. Então, realmente houve uma sensação da nossa finitude e da nossa dependência da vida que Deus nos dá, né? E aí, nós vamos falar hoje não sobre crise, porque eu acho que sobre crise todo mundo está bastante cansado de ver e ouvir. Nós vamos gastar mais tempo em ter um coração alegre, que é um excelente remédio, como a Bíblia nos fala, e nos retira esse espírito abatido que nos faz secar os ossos. Secar os ossos é bastante interessante essa correlação de coração e osso, como se a gente não tendo alegria, é como se a gente já tivesse morrendo um pouco cada dia, mesmo não estando morta de verdade, estando ainda viva, né, aqui, né? E esse versículo eu gosto bastante. Sobre tudo que deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, vamos gastar um pouco mais do nosso tempo sobre guardar o coração e saber o que sai da nossa saída de vida, né?
Do coração alegre, nós temos as fontes da vida. E a capacidade de escolher entre a alegria e essa vida abundante é o que nos define de diferença dos animais. Nós temos a capacidade de escolher essa parte da nossa vida, né? Só que a gente tem que ter bastante cuidado nas nossas escolhas, porque a Bíblia também nos fala que o coração ele é bastante traiçoeiro, ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. É da onde saem todas as nossas, infelizmente, né? As nossas. Só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A Bíblia fala sobre o nosso coração, que ele é corrupto, porque ele também tem as... Eu não consigo ver o que está escrito no finalzinho, deixa eu ver se... Não vi a tela completa, deixa eu ver. Consegue fazer um pouquinho maior, Denise? Para ficar até o final? Não, não consigo. Quem o conhecerá? Está falando aqui. Jeremias 17, 9. É desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Muito bem. Obrigada. Se estiver faltando, pode ficar aberto e você me lê o resto, porque eu acho que eu não vou conseguir ver até o final, tá bom? Tá. Porque é desse coração que a gente vê as coisas ruins, né? Homicídios, como o próprio versículo fala. Procede maldesígnios, homicídios, adultério, prostituição, falsos testemunhos. Então, lá quando a gente colocou lá na frente, a gente tem que ter uma decisão na nossa vida. Que tipo de coração nós vamos estar cultivando para a gente ter ou não a vida abundante que Deus nos garantiu que daria, né? É uma promessa dele para as nossas vidas. Do coração vêm as fontes da vida, mas também nós temos um coração enganoso. Por isso a gente tem que fazer boas escolhas, lembrando que a gente tem a limitação decorrente do nosso pecado. Você consegue trocar? Eu acho que fica melhor, Denise. Porque quando você aparece, então agora vai ficar melhor. Na Bíblia, o coração, que é um órgão, está extremamente relacionado com os rins. Porque, na realidade, quando na Bíblia a gente vê muitas vezes a palavra coração e mente, em hebraico tem essa palavra que eu não sei falar, talvez a Denise até saiba, Elohorro, não sei, que é bem relacionado com rins, é íntimo, entranhas e mente. Então, nós vamos ver que muitas vezes coração e mente, ou coração e rins, são utilizados na Bíblia de uma forma bastante interligadas. E deixei aqui uma propaganda que para quem tem netinho, como eu tenho a oportunidade de ter, como eu falei para a Denise quando estava conversando antes, né? Esse filminho, Divertidamente, é um desenho que vale... Mas eles faz qualquer pessoa refletir nas suas atitudes, nas suas emoções e nos meus sentimentos. Então, quem não viu, vale a pena ver. Divertidamente. Né? Pode trocar, por favor, Denise. E aí, coração e mente também é conhecido de várias formas. Veja que eles estão sempre equilibrados. Vamos ver para o próximo negocinho. E recentemente saiu, inclusive, até na UOL, esse negócio que vocês vão receber. Dr. Paulo Chacur é um cardiologista do Hospital do Coração. E depois que essa aulinha já estava até montada, eu vi no UOL e eu acrescentei, porque ele colocou isso no dia 2 de agosto. Então, eu tenho certeza que era o que Deus queria que a gente também compartilhasse. O coração que se comunica através da mente, como um caminho de ida e volta. Tem ligação neurológica, bioquímica, biofísica e energética. Tá? Vamos lá, próximo. Como vamos ter exemplos disso?
Ele se comunica, por exemplo, como pacientes com insuficiência cardíaca, que inclusive era o que tinha o irmãozinho da Vera, né, Vera? Insuficiência cardíaca que era de difícil tratamento. Pode levar a depressão, que ele inclusive estava apresentando naquele momento, graças a Deus melhorou, déficit de atenção, distúrbios de sono, aumenta o risco de derrame, de demência, que a gente chama de relação síndrome cardiocerebral. Próximo. Mas a mente também interfere muito no nosso coração. E a gente sabe que o estresse, a ansiedade, as preocupações exageradas afetam bastante o coração, dificultando o controle da pressão arterial, pode dar angina no peito, aumenta o risco de morte súbita, doença do coração de obstrução de coronárias, aumenta a arritmia cardíaca, síndrome do pânico, síndrome metabólica, dificulta o diabetes. Então, assim, são duas coisas extremamente correlacionadas e que a gente vai ver na Bíblia de outras formas. Pode ir. Nós vamos agora gastar um pouquinho mais de tempo nessas duas funções, a afetiva e a intelectual, que o coração e a mente, o coração e o rim, são demonstrados na nossa Bíblia. Pode falar? Então, na forma de a parte afetiva do coração, a gente tem raiva, ansiedade, preocupação, medo, mas também onde a gente guarda todos os nossos amores e gratidão. Na parte intelectual do coração, nós temos a parte realmente de entendimento, discernimento, raciocínio, pensamento, crenças, mas onde também a gente tem as nossas dúvidas, né? Pode aumentar. Próximo. E aí, o que Deus mostra? Que nós temos uma composição dessas duas partes, a parte afetiva e a parte racional da mente. E nós conhecemos uma parte e exteriorizamos para os nossos irmãos o nosso homem exterior. Minutinhos e vimos um monte de coisa em comum. Conheço a Vera há 20 anos e estou conhecendo vocês agora. Mas o homem interior, ele é muito mais do que o homem exterior. E é aqui sobre isso que a Bíblia fala que a gente deve investir e conhecer um pouquinho melhor. Ele fala que esse homem interior, ele não deve desanimar, pelo contrário. Ele, mesmo estando exteriorizando corrupto, quer dizer, envelhecendo, desanimando a parte externa, o interior ele deve ser renovado dia a dia e fortalecido pelo Espírito Santo que habita em nós. Próximo. Pois desse homem interior, ele deve ser unido ou incorruptível, trajando um espírito manso e tranquilo, que isso é de grande valor diante de Deus. É uma coisa muito difícil ter hoje pessoas tranquilas e assim, calmas, né? Porque as pessoas são muito agitadas e são difíceis de descansarem realmente no Senhor. Mas é uma coisa que, cultivando o homem interior junto com o Espírito Santo, a gente pode cultivar e crescer, né? Pode ir? É um bom tesouro ter esse coração. Então, o homem bom tem um bom tesouro do coração. Já o homem mau vai ter um tesouro mau. É o que a gente já falou lá no comecinho, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente realmente precisa estar alimentando a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa realmente tirar tesouros que a Bíblia nos dá com a palavra dela e com o relacionamento com Cristo para ter um coração alegre e uma vida abundante, tá? E uma coisa que me chama a atenção, o Davi. Por quê? Davi é considerado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. E quando a gente vê Davi, que inclusive foi quem escreveu esse lindo Salmo 23 que a gente leu hoje no comecinho, né? A gente vê que ele era um homem como nós. Ele tinha momentos altos e baixos, ele tinha pecados que nós conhecemos horríveis, né?
Mas, mesmo com todos os pecados altos e baixos, ele era considerado por Deus um homem segundo o coração dele, porque ele estava sempre disposto, mesmo sendo pecador como somos nós, a fazer a vontade do nosso Pai. Então, era um homem que agradava a Deus. E foi por isso que ele foi escolhido lá por Samuel, como dizem, o homem, mas o coração, né? Próximo. Davi nos ensinou que devemos cuidar do nosso coração diante das crises, porque inclusive ele passou por várias crises, né? E ter sacrifícios agradáveis a Deus, que são um coração quebrantado, um coração arrependido e um coração pesaroso pelos pecados que a gente realmente faz, que não desagrada ao nosso Pai, né? E esse tipo de coração, estando nas mãos do Senhor, como aquela primeira imagem, corrigindo, permitindo que o Espírito nos corrija, estando sempre disponíveis para fazer a vontade dele, realmente Deus nunca desprezará. E com isso, poderemos estar mais perto dele, ter um relacionamento melhor com Deus, né? Isso. Davi nos ensinou a olhar para as coisas que realmente importam, e não para as coisas temporais, e sim para as coisas eternas. Então, eu vejo que muitas vezes ele conseguiu vitórias de muitas guerras, muitas crises, muitas dificuldades que ele passou na vida, individualmente, como na família também, porque ele olhou para Cristo, ele olhou para Deus, ele orou, ouviu a voz e obedeceu o que Deus estava querendo que ele fizesse, né? Isso é muito bonito de ver na vida de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo pecador, conhecendo todas as dificuldades que ele teve também na vida, né? Outras pessoas também nos ensinaram o que a gente deve ter de coração, né? Paulo nos ensina que a gente deve ter um coração alegre, que a gente falou lá na frente, um coração alegre é um bom remédio. Ele dá saúde para os nossos ossos, quer dizer, ele nos fortalece internamente, né? Ele fala que a alegria, a verdadeira alegria, ela é imperativa, ele fala que a gente deve alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Ela não depende de circunstância, porque não depende do que está acontecendo, estando na crise ou fora da crise, é muito difícil ter alegria na crise, mas a Bíblia também nos ensina que a gente pode ter contentamento durante a crise. E mesmo Jesus, quando foi sacrificado na cruz, tem um versículo que chama muita atenção em Hebreus 12, que fala assim: pela alegria proposta da cruz de Cristo, que alegria a gente pode imaginar que existe a proposta na cruz, naquele sofrimento todo. Ele viu o que o sacrifício da cruz permitiu para nós termos logo depois disso. Então, ele fala lá em Hebreus o que a gente está vendo aqui. Não depende da circunstância. A cruz realmente foi horrível, mas é uma crise da morte de Cristo que hoje nos dá a alegria eterna, verdadeira, e vida eterna com Cristo. Então, realmente, a verdadeira alegria centrada em Cristo, ela pode existir, né? Próximo. Paulo também nos ensina como a gente deve ter um coração segundo a Deus. Nos ensina que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma e ter a paz de Deus que excede a todo entendimento. Que esta paz, em qualquer situação, permite guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo. Então, assim, a paz de Deus e a paz com Deus é uma coisa muito importante. A paz de Deus, Ele nos dá, e a paz com Deus, nós com Ele, né? E a gente tem que entender que mesmo na crise ou nas dificuldades, que parece que a paz desapareceu, a verdadeira paz, ela sempre estará lá. A gente precisa só
colocá-la de volta no nosso coração, porque a verdadeira paz nos dá coração e mente em Cristo Jesus, né? Pode passar, por favor. E aí, Jesus Cristo nos deixa uma pergunta inquietante, que é uma coisa para a gente depois repensar no final de tudo que vimos, né? Por que nós estamos perturbados e temos tantas dúvidas em nosso coração? Porque é uma promessa dele que a gente não deve ter esse coração agitado, confuso, embaçado, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele está em todos os momentos. E no pior da crise, se realmente acontecer, como infelizmente tem acontecido agora hoje, inclusive falecimento, né, Patrícia, meus sentimentos, do seu parente, nós estaremos na vida eterna, na nossa casa eterna, com o nosso Pai, né? Então, a gente não tem motivos para ter, como Jesus falou, perturbar e ter dúvidas no nosso coração. Se nós tivermos realmente um coração segundo Deus quer, acompanhando o Espírito Santo na nossa vida e nos dando a paz que excede a qualquer entendimento, né? Pode trocar, por favor. E aí chegou a famosa Covid, para realmente testar o coração de qualquer pessoa no mundo todo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma situação que ninguém tem controle. Dinheiro não resolve, conhecimento médico no momento não resolve, fazer de tudo certinho não resolve, e não fazer tudo errado, às vezes também não acontece nada, entendeu? Nós vimos, na época do HIV, quando começou, que tinha gente que sabia que tinha e queria passar para todo mundo. E tinha gente que, por ter medo, não fazia mais nada. E hoje a gente tem comportamentos semelhantes. Essa semana nós tivemos médica que sabia do que estava acontecendo, sabia que estava doente, sabia que precisava ser internada, a internação foi feita, ela recusou e evadiu do hospital. E quando voltou grave e está ainda lá no respirador entubado. Por quê? Porque provavelmente confiou que eu vou conseguir sair dessa sozinho, né? E aí a gente tem que descobrir o que está escrito depois, que eu vou ler no próximo versículo, Salmo 27 e 34, 18. Se a gente está confiando em carros ou em cavalos, ou se realmente a gente está confiando no Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Com a certeza de que perto do Senhor estão todos aqueles que têm um coração quebrantado e salve e melhora e acompanha, né, os corações de espírito abatido. Denise, volta para mim que eu não li o anterior, que é uma frase bem interessante do John Piper, né, que está aí embaixo, traduzida, que é a soberania de Deus, que poderia e pode parar a crise de coronavírus, ainda que não o tenha feito até agora, é a mesma soberania, o mesmo amor, o mesmo cuidado, o poder que ele tem, que nos sustenta nos tempos das dificuldades. Então, seja agora essa crise aguda mundial de saúde, ou seja outro tipo de crise, que às vezes é financeira, emocional, de família, de filhos, seja ela qual for, Deus está nesse comando. Ele está permitindo e ele tem motivos, por amor a nós, de nos fazer passar por isso. Muito difícil na hora que nós estamos passando por isso, mas depois a gente vai entender, seja aqui ou lá no céu, um dia nós vamos entender que tipo de amor ele tinha nessa situação difícil das crises que estamos passando, né? Pode passar, por favor, os dois. E o Covid até parece bonito, né, nessa fotografia. Porque essa foto é dele, até parece bonito, mas não é. Essa frase também é muito bonita, eu gostaria até que a gente pudesse ler junto.
Nada está fora da oração, exceto o que está fora do coração de Deus. Então, assim, nada está fora. O nosso coração realmente está nas mãos do Senhor, né? E nada está fora da oração, quer dizer, nenhuma oração será respondida com negativo se não for da vontade soberana de Deus. Deus pode todas as coisas, Ele é poderoso para todas as coisas, e se for da vontade dele, a oração será sim. Se for da vontade dele, será não. Mas estando no coração de Deus, isso é o nosso descanso, né? Que o nosso coração esteja dentro da vontade soberana realmente de Deus. Pode mostrar para mim, por favor, o próximo. Acabou? Então tá bom. Eu gostaria muito de agradecer por ter conversado com vocês um pouquinho. Não é fácil ter esse coração tranquilo diante das dificuldades. A gente sabe que realmente dor é difícil de sentir. A dor aguda é mais difícil de ser resolvida na hora, mas a dor crônica, ela lesa o nosso corpo de uma forma mais difícil. Então, a gente sabe que realmente a dor aguda, sem Deus, não é possível ultrapassá-la. Mas a dor crônica, a gente precisa tomar as nossas providências para realmente evitar a cronificação, sabe? Porque dor crônica é bem mais difícil e acaba dando lesões no corpo mais difíceis até o momento mais agudo, né? Eu agora estou à disposição para qualquer pessoa que queira falar sobre qualquer coisa cardiológica, né? Porque eu senti na vontade do Senhor, a gente deveria gastar um pouquinho mais de tempo de falar do coração afetivo e intelectual, para a gente entender que realmente Deus está conosco cada dia, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Foi muito bom conhecê-la.